¿cierto?, 2% de la población que se reparte entre el estrato C2 y el estrato D. El estrato BC1 es el más rico y el estrato E es el... Bueno, en el mundo, ¿qué ocurre con la propiedad? Esto es muy importante, porque lo que está generando finalmente el Estado con la producción en gran escala de viviendas es el acceso a la propiedad. Y eso es rostro humano. Eso es rostro humano por una parte, pero también para discutirlo desde el punto de vista de política y desde el punto de vista de la construcción y producción del espacio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que, bueno, distintos países aquí de la OECD, lo que dice este gráfico es que Chile tiene cerca del 70% de su población son propietarios y un tercio están en la categoría de arrendatarios en los distintos niveles. Y ahí los países, por ejemplo, de la órbita socialista, que tienen ahí un mercado todavía de producción de propiedad bastante importante. Que ya hay algunos ejemplos, pero no voy a entrar justamente en eso. Entonces, el sueño de la casa propia, el grueso de la población va a ser beneficiada por estos subsidios, una necesidad de vivienda y, por otro lado, precariedad económica, que está vinculada y enfatizada por la creación de estos subsidios. Y ahí ustedes pueden ver en esta gráfica cómo desde el año 1990 constantemente se van generando cuatro categorías de subsidios hasta llegar hoy día al subsidio del arrendamiento, que es algo nuevo y que está potenciándose en estos momentos. ¿Qué ocurre con la producción? Miren, esto es para nuestro país. Chile tiene 18 millones de habitantes, incomparable con Brasil o solo con Argentina y Colombia, que superan los 50 millones de habitantes, son países continentales, digamos. Chile es un país, si lo habláramos en términos geográficos, es longitudinal, pero no tiene, ¿no es cierto?, una amplitud continental, una población baja, escasa, pero para nuestra escala. Piensen ustedes que entre la construcción de todos los subsidios han involucrado, cerca de 3 millones de viviendas. Eso es una escala para nuestro país muy importante, muy significativa. Lo que nosotros queremos y el paso siguiente es cómo esto, ¿no es cierto?, está rebotando y cómo esto está vinculado a los instrumentos financieros que hay atrás de esta situación, cuestión que estamos justamente trabajando. Entonces tenemos una serie de subsidios que van rebotando justamente en distintos estratos. Uno de ellos, y con esto quiero terminar, me queda un minuto, con esto quiero terminar, uno de ellos, porque tenemos inventiva, nosotros en Chile y en vivienda tenemos subsidio para todo. Uno de ellos, inteligentemente creamos el subsidio a la localización, que lo que hace es que los grupos organizados que acceden a vivienda puedan postular a lugares que cumplan ciertos principios. Estar emplazados en áreas urbanas, ubicarse dentro del territorio, acceso directo a una vía local, contar con acceso a transporte y estar a distancia no mayor a 1000 metros de los centros de salud y educación, que en principio no está mal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con estos subsidios? Y con esto termino. Que muchos de ellos son muy importantes, pero ¿qué es lo que ocurre? Y muchos han resultado, pero casi un tercio, un cuarto de ellos no encuentran terreno, porque lo que hacen los subsidios finalmente terminan con impactar en el valor de los precios del suelo. Entonces, lo que no sabemos y lo que tenemos que investigar es si es que los subsidios se han verificado en un aumento significativo de las condiciones de vida de las personas, o si no, más bien, solamente en un aumento de precio. Con eso termino. Muchas gracias. Bom, boa tarde a todos. É com muita alegria, né, que eu integro essa mesa. Eu acho que eu gostaria de fazer uma série de agradecimentos, mas eu não serei exaustiva. Primeiro, evidentemente, a organização do evento. Né, acho que a manhã que eu passei aqui, já hoje, muitos de vocês passaram a semana vencendo. Ela é calorosa, ela está aquecida nos debates, isso é muito bom. Então, um agradecimento enorme
a organização, a casa, né, a PUC, e também um agradecimento enorme pela possibilidade de dividir essa mesa com esses professores. Também, bom, serão inúmeros agradecimentos, mas eu vou dividir ao longo da apresentação para vocês não ficarem chateados comigo. O tema dessa mesa, né, ele envolve o processo de metropolização, de financiarização e um debate, no caso, um olhar particular que eu pretendo apresentar aqui do ponto de vista de uma investigação sobre incorporadoras de capital aberto. Ele vai ser um olhar mediado por um outro olhar sobre o endividamento imobiliário. Eu acho necessário antecipar essa questão, né, de que o mergulho e a investigação sobre a abertura de capital das incorporadoras, ele é importante, ele é necessário, mas ele deve ser sempre mediado a partir de um enfoque da ampliação do endividamento imobiliário urbano. Então, eu não quero perder esse horizonte, então estou me antecipando nesse sentido, né? Bom, o professor havia me perguntado o nome, né, da exposição, então eu não desisti ainda do trabalhador, né? Eu não desisti. Ele falou sobre os rostos, eu diria, os rostos dos meus estão cansados, né? Porque a rotina do trabalhador no Brasil ela se intensificou. E, de fato, a característica desse trabalho, a produção do valor a partir da exploração desse trabalhador, ela se complexifica, mas ela está presente, né? E eu gostaria de ir levando esse argumento até o fim da exposição, no sentido de que eu não perdi o trabalhador, a trabalhadora de vista. Então, é nesse sentido que eu vou conduzir a apresentação. Um desvendamento da produção social da escala metropolitana, né, como um momento de fricção escalar. Então, existe uma abordagem escalar nesse trabalho. Eu também me antecipei no sentido de apresentar essa noção de fricção, porque eu não gostaria que ficasse aqui uma ideia de que a escala, os termos da mundialização financeira postos, eles vão se apresentando às escalas do Estado Nacional, às escalas do município, como um peso sem fricção, né? Eu acho que nisso eu concordo com o Neil Brenner, de que a gente não trata as escalas como um conjunto de bonecas russas, né? Elas estão em fricção, então, por isso, eu já antecipo também esse debate, né? Para que não fique, supondo que, ao fim e ao cabo, eu não consiga dar conta de apresentar a fricção em toda a sua atenção, fica anunciada de que é essa perspectiva escalar que está posta aqui. Então, a pesquisa, né? Essa pesquisa, quando ela foi produzida, eu também produzi essa pesquisa. A dificuldade vai estar exposta aqui, porque eu produzi essa pesquisa em São Paulo, né, considerando a região metropolitana de São Paulo, e me mudei em seguida para a região metropolitana agora do Rio de Janeiro. E essa mudança ela é sensível, no sentido de você considerar similaridades e diferenças interessantes entre essas duas regiões metropolitanas. Então, os dados, eu vou lidar com os dados de São Paulo e apontar alguns dados para o Rio de Janeiro, né? Eu monitorei a abertura de capital nas incorporadoras, né? Como eu disse, esse dado vai estar sempre sempre parametrizado pela ampliação do endividamento imobiliário urbano. Então, esses elementos, né? Os elementos de ritmo análise, também vale, né, o debate que o debate sobre uma produção social, né, ou a reprodução de uma escala, como eu trato essa escala metropolitana? É uma escala que vem se pondo do ponto dos anunciamentos, pelo menos na região metropolitana do Rio, com muita paciência, o professor Márcio Pinhon vem me ensinando as questões da região metropolitana do Rio, e a gente sabe que elas se anunciam já muito anteriormente, na década de 40, você poderia já, né, sinalizar. Você tem figurações administrativas dessa região na década de 70, mas por que ainda falar de metropolização? Porque eu acho que esse aspecto do endividamento imobiliário, cuja relação vai estar posta aqui com a mundialização financeira, ele impregna os ritmos profundos do trabalhador na metrópole. É sobre isso que eu quero falar, né? É sobre um aspecto disso, é claro, não pretendo esgotar essa questão, mas é sobre esse olhar. Então, por que metropolização ainda? E por que elementos de ritmo análise? É claro, existe uma aproximação cada vez mais desejosa com essa obra do Henri Lefebvre, né? Que eu já tinha contato quando comecei a produzir esses dados e que agora também mais novos agradecimentos a quem partilha a tradução, né, dessa obra hoje em dia. E a elucidação que ele traz ali, ela me aponta para o fato de que existem conteúdos intrínsecos na transformação do modo de vida, né, o cotidiano posto, né, o que o Paulo apresentou para a gente, para além de um domínio da exploração, né,
que a gente precisa desvendar. Então, é desse processo mais geral que eu falo, mas olhando esse processo a partir da abertura de capitais das incorporadoras e do endividamento imobiliário. Então, para São Paulo, mais detidamente, eu tratei um pouco desses dados entre 2006 e 2011, e Rio de Janeiro, muito inicialmente, ainda a partir de 2012. Esse é um estudo implicado, né, quando esses dados começaram a ser colhidos. Eles foram colhidos com a minha inserção real dentro de processos que eu vou narrar aqui. Então, as informações que vêm de como as incorporadoras lidavam com os proprietários de terra, de como elas formavam seus bancos de terra, de como elas lidavam de diferentes maneiras em regiões metropolitanas e em cidades médias. Então, também isso é uma questão fundamental, né? Essas incorporadoras tinham muito mais acesso e atuação em cidades médias, porque tinham muito mais acessos às administrações municipais e aos proprietários de enormes bancos de terra. Então, é um processo que a gente não pode hierarquizar também, né, como se ele fosse mais forte em regiões metropolitanas e menos forte em cidades médias. Algumas vezes, das quais eu observei, isso foi até o contrário. Bom, o contexto, é preciso mencionar que existe um contexto criado para essa financiarização, né, nas estruturas das incorporadoras. Ele está expresso aqui de maneira simples, né, pela lei de alienação fiduciária, pelas sociedades, né, de fins específicos, ou pelo confinamento contábil e jurídico dos empreendimentos imobiliários. Isso é muito importante. A compreensão da dívida imobiliária como um ativo. Então, a securitização é um processo também que alavancou essa financiarização das incorporadoras, porque a gente também precisa prestar uma certa atenção nisso, de que o produto imobiliário, que para o trabalhador é a casa, é a morada, para uma economia financiarizada, ele não é necessariamente a mercadoria mais importante. A mercadoria que está em questão ali é a dívida, e ela é vendida para âmbitos superiores. Essa securitização, a possibilidade dessa securitização ser um ativo para as incorporadoras tornou muito interessante a abertura de capital na Bolsa. Então, tem uma série de configurações legais que vão dando esse corpo, né? A alienação fiduciária, ela é fundamental, ela é de 97, mas ela começa a lastrear esse processo mais significativamente na medida em que aquele imóvel que vai ser produzido pela incorporadora, que vai ser comercializado a partir do endividamento, ele passa a ter uma série de parâmetros que dão segurança para a incorporadora, evidentemente, com o capital aberto agora, né, para que ela retome esse imóvel, se necessário. Então, parece pouco, né? São nuances, mas elas vão estruturando a atuação dessas incorporadoras. Isso foi um debate hoje de manhã, né? A circulação desse imobiliário como financeiro, acho que a gente deve debater mesmo, mas isso é a figura dos recebíveis imobiliários, né? Dos fundos imobiliários. Então, eles passam a circular em outras esferas. E essa estruturação em sociedade anônima. Essa estruturação em sociedade anônima, ela também não é de pequena importância, né? Se a gente recorre ao Marx, na hora que ele vai trabalhar o crédito, ele diz, olha, a sociedade anônima, ela distancia quem trabalha aquele capital e quem aplica aquele capital, né? Então, a tendência dessa sociedade anônima é que ela apresente uma desmedida, que já é tão característica, né, da produção capitalista ou dos capitalismos. Se eles estão no plural ou no singular, a verdade é que a desmedida é ela que opera a produção desse produto, né? Isso não, é uma superprodução, né? Então, o capitalismo ele não produz na medida, ele produz na desmedida. Então, isso é importante, porque isso é um reconhecimento da estrutura em sociedade anônima que passa a estar presente das incorporadoras imobiliárias. Eu trouxe alguns recortes na época da pesquisa, trouxe também, porque eu sei que tem muitos estudantes aqui, eu gostaria enormemente de dizer que a pesquisa ela fala sobre o cotidiano, ela tem o cotidiano como núcleo, mas ela se tece no cotidiano. Então, ela se tece naquele interesse que você tem sobre a temática e a maneira como ele começa a perpassar, né, as coisas que você lê, os processos com os quais você lida. Então, ela foi se constituindo, e eu comecei a perceber a presença da alienação fiduciária como um elemento desencadeador, sim,
primeiro, da produção imobiliária, né, que conseguiu definir as regras do jogo, e da tensão que, em seguida, eu quero apresentar, daquele trabalhador que comprou o imóvel financiado, mas que não vai conseguir pagar, né? Eu queria ressaltar que esses dados estão sendo tratados em um contexto de mundialização financeira e de precarização do trabalho. Então, é disso que se trata, né? De um elemento coercitivo posto a partir do endividamento imobiliário e que ritima o trabalho do trabalhador. Então, é uma desmedida aposta, né, e que se expressa no rosto cansado do trabalhador. Então, eu também localizei, né, efetivamente, esse boom, né, da ação, né, do lançamento de ações dessas empresas na Bovespa. Então, nesse momento, elas já começavam a apresentar alguma queda. Também é importante notar que algumas empresas lançam capital, depois elas saem. Então, não é um processo simples de pesquisar, né? As incorporadoras, elas têm um processo de produção do seu produto que é muito particular, né? A gente está lidando com a construção civil. O professor Paulo já disse a peculiaridade desse setor, né? A gente precisa ter todo o cuidado do mundo para lidar com ele. E essa pesquisa foi sendo coletada, né? Coletada no cotidiano de tratamento e de trabalho com essas incorporadoras. Aqui, eu sei que está bem terrível de ler, mas trouxe exatamente para expressar essa questão. E eu queria chamar a atenção desse ponto de vista. Então, a gente tem uma série de pressupostos quando lida com o setor da construção civil, né, como um dos setores da produção capitalista. Ele é particular e, nesse momento, a gente tinha uma série de investigações de que tipo de reestruturação efetiva esse setor receberia a partir da financiarização da sua estrutura. Então, algumas questões foram facilmente identificadas. Redefinição dos hábitos administrativos. Então, a gestão dos conselhos, toda ela tem que ser publicizada. Isso interferiu radicalmente na